Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graça e paz a você que nos assiste essa noite. Seja muito bem-vindo. Somos a Igreja Batista Peniel. E eu creio que essa noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Abre a palavra do Senhor comigo no Salmo 42, versículo 1. A gente vai ler o Salmo 42, versículo 1 e 2. Você que está em casa nos assistindo também, se você tiver uma Bíblia aí do seu lado, Salmo 42, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? O salmista está falando sobre um anseio, sobre um desejo que ele tem no coração. O anseio dele é por Deus. Assim como um animal sedento depois de uma corrida, ele deseja, ele tem sede, ele anseia por água. Assim ele, como um adorador, como um filho de Deus, ele anseia por Deus. Eu decorei esse versículo na versão da NTLH e ele fala o seguinte: olha, quando, Deus, eu vou poder entrar novamente na tua presença? Sabe, o desejo do salmista é estar na presença de Deus. Esse é o anseio do coração dele. Ele tem um desejo, um anseio profundo pela presença de Deus. E aí eu faço a pergunta: você tem esse desejo, esse anseio no teu coração? Será que ele realmente é o maior anseio pelo qual o teu coração bate? Ou será que muitas vezes você se pega ansiando demais pelas coisas da vida? Será que você tem pensado demais? Sabe, muitas vezes a gente não para pensar. Só que a gente está o tempo todo pensando não em Deus, mas nas preocupações da vida. Naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja, no curso que eu vou fazer, no dinheiro que eu vou ter, no sofá que eu vou comprar. Sabe, a gente se pega pensando demais nas coisas. Quando isso acontecer na minha vida, quando essa porta se abrir, quando essa situação mudar, aí eu vou ser feliz, isso vai mudar, minha vida vai mudar. Quando esse estado acontecer, quando eu chegar nesse estado de espírito, e a gente se pega projetando nossa alegria e ansiando demais pelas coisas da vida. Se preocupando demais com o que vai acontecer, com o que a gente vai ter. Só que diante disso tudo, olha, Deus está te chamando essa noite. Ei, volta a focar em Jesus. Glória a Deus. Volta a encontrar prazer e satisfação na presença dEle. Se coloca em pé. Feche seus olhos. Jesus está te convidando essa noite para colocar o teu anseio somente nele. Glória a Deus. Essa noite, agora, somente agora, esquece de tudo aquilo que você tem pensado, sabe, nas preocupações, naquilo que ficou em casa. Se foca em Jesus e clama pela presença dele. Pai, nós clamamos pela tua presença, Pai. O Senhor é um anseio do nosso coração bate por ti, Jesus. O nosso coração bate por ti, Jesus. Nós queremos somente a ti. Você é o desejo do nosso coração. Você, Senhor Jesus, é o amado da nossa alma, Senhor amado. Senhor amado, nossos corações estão diante de ti, pedindo e clamando: Pai, dá-nos mais da tua presença. Pai, dá-nos mais da tua presença. Espírito Santo, dê-nos mais da tua presença, Senhor, que nós possamos te adorar e nos entregar completamente a ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, se faz presente aqui essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aplauda Ele. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Eita. Graça e paz, amém? Amém. Amém? Quantos aqui já agradeceram ao Senhor por algo hoje? Seja sincero, né?
todos os dias nós temos motivos para ser gratos a Deus. Amém? Nós não temos que esperar Deus fazer grandes coisas para agradecer, porque todo dia Deus faz algo em nossas vidas. E sempre temos que nos lembrar daquilo que Ele já fez em nossas vidas, para nós estarmos sempre agradecendo ao Senhor. A palavra do Senhor fala que o cristão, ele vive pela fé. E aquele que vive pela fé, ele agradece todo dia, até por aquilo que ele ainda não recebeu. Porque isso é o que a fé nos faz. Nos traz a certeza daquilo que nós esperamos, daquilo que nós ainda nem vemos. Mas pela fé, nós já agradecemos, porque nós sabemos que no tempo certo Deus vai fazer acontecer. Amém? Então que nessa noite, que nós possamos oferecer um culto de gratidão ao Senhor. Se você ainda não agradeceu ao Senhor, pelo que Ele já tem feito na sua vida, pelo seu dia de hoje, só o fato de eu e você estarmos aqui neste exato momento, é motivo de sobra para agradecer. Porque muitos não têm essa oportunidade. Muitos não terão mais essa oportunidade. Mas nós estamos aqui. Então nós vamos agradecer ao Senhor e vamos render a Ele a nossa melhor adoração. Amém? nossa vida seja para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Temos vivenciado o cuidado do Senhor em cada detalhe de nossas vidas. Eu tenho visto Deus cuidando do seu povo nos mínimos detalhes. Eu tenho visto quanto Deus tem feito coisas que às vezes a gente nem pede. Eu tenho vivido isso.
coisas que eu imagino, coisas que às vezes eu só desejo, eu nem chego a me dirigir a Ele e falar: Senhor, eu queria tanto. Quando penso que não, o Senhor vai e coloca no meu caminho, coloca na minha vida e faz acontecer aquilo que eu só desejei, aquilo que só passou do meu coração, nem chegou nos meus lábios para pedir para Ele, e Ele vai e faz. Então é aquele momento que a gente fala: Senhor, realmente, Tu cuida dos seus em cada detalhe. Então não se preocupe, porque Deus tem um tempo certo de fazer cada coisa sobre a minha vida e na sua vida. E quer saber de uma coisa? Vale muito a pena esperar o tempo de Deus. Vale muito a pena esperar o tempo de Deus, porque o que Deus faz perfeito. E quando Deus faz por completo. Ele não vai deixar faltando nada. Vai vir sem defeito, vai vir melhor do que você esperava, melhor do que você planejava. Quando nós estamos na dependência do Senhor e falar: Senhor, eu creio em Ti, então eu descanso, Senhor, eu descanso na Tua vontade, porque ela é muito melhor do que a minha, é muito maior do que a minha, Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de mãos e parece que é o fim, quando o vento está revolto que o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Por quê? Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti. Então o Senhor vem com resposta para a sua vida assim, ó. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você.
ao Senhor. Que nós possamos aprender a descansar o nosso coração nele. E entender o tempo dele, que é diferente do nosso. Que os planos dele são diferentes do nosso. E que a vontade dele é muito melhor e muito maior do que a nossa. Eu não sei o que você tem planejado, eu não sei o que você tem almejado para a sua vida. Seja a vida financeira, seja a vida conjugal, seja a vida ministerial, espiritual, seja qual for a área que você tem planejado, você tem projetado coisas. E parece que o tempo passa, mas nada acontece. Então Deus diz para mim e para você nessa noite: espera, descansa, porque eu sei o tempo certo de fazer as coisas acontecer. A agenda do Senhor já tem tudo marcado, a minha e a tua vida, cada dia da nossa vida já está tudo marcado no livro do Senhor. Então eu e você não vamos mudar os projetos que Ele já escreveu. Talvez o que Deus sonhou para você seja muito diferente do que você tem sonhado. Mas confia, porque é muito melhor, é muito maior. Mas espera, espera em Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que assim como o nosso irmão Ariel já ministrou na abertura, que nós venhamos ansiar de verdade. Que o nosso anseio venha estar além das coisas naturais. Venha ser além das coisas terrenas. Mas que o nosso anseio venha ser estar na presença do Senhor. É por isso que muitos desistem da caminhada. Porque o foco tem sido o mundo. O foco tem sido as coisas dessa terra. E quando não acontece, culpam a Deus. E falam: onde é que está Deus? Como se Deus só existisse. Deus só se revela se Deus fizer as coisas terrenas acontecerem. Que o nosso foco seja buscar a Deus por quem Ele é. Que nós possamos reconhecer que Ele é o único que tem as palavras de vida eterna para nossas vidas. E que, como Pedro disse: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não há nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa que possa nos dar aquilo que só Jesus pode nos dar. Repare que a gente pode conquistar tudo nessa terra. Tudo. Tudo que nós sonhamos, tudo que nós desejamos, nós podemos conquistar. Mas se nós não tivermos a presença do Senhor, nós temos uma vida vazia. Uma vida sem vida não é vida. Uma vida sem Jesus, que é a própria vida, não é vida. Então que o nosso coração esteja no Senhor nessa noite. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sandálias pra suportar o viver, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias me dizem abriu mão de sua glória, entrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e
e um pouco de vinho. Ele me deu unção pra chave e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou medo. Novas sandálias pra suportar o viver. Pôs um anel em meu dedo e tirou medo. Novas sandálias me disse me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Declare: pra onde eu irei, Senhor? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente pelo teu amor, pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Fui contemplada em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Nós reconhecemos, Senhor, que não há outro lugar senão a tua presença. Tu és o único caminho de vida, o único que me leva até Deus. Tu és a porta que me dá o acesso direto ao Pai. Só tu és Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele anunciava as palavras
ser o pão da vida. Muitos estavam ali com ele, muitos estavam ouvindo o Senhor. Mas muitos não entendiam, muitos não aceitavam e falavam as palavras que ele ensina é difícil demais. O que ele quer de nós é difícil demais. Muitos desistiram, a palavra do Senhor fala. Muitos deixaram de seguir a Jesus porque não aceitaram as palavras dele. Então Jesus vira para os 12 e fala: vocês também querem ir embora? Então Simão Pedro vira para o mestre e fala: mestre, para onde mais nós iremos? A quem mais nós recorreríamos? Se tu és o único que tem as palavras que nos dá vida eterna. Sabe, irmãos, aqueles que entendem, que reconhecem que não há outro caminho, entende que muitas das vezes é preciso abrir mão de muitas coisas. Aqueles que querem ser só seguidores não estão dispostos a fazer certos sacrifícios. Mas Jesus não está procurando apenas seguidores. Jesus está procurando discípulos. Pessoas que estejam dispostas a abrir mão até mesmo da própria vida, muitas das vezes de sonhos pessoais, de projetos pessoais, para seguir a Ele, por amor a Ele. Que esse seja eu e você. Reconhece que a palavra de vida eterna vem somente de Jesus. Não abre mão desse caminho por qualquer coisa. Que nós não venhamos ser seguidores apenas, mas que nós venhamos ser discípulos. Porque os discípulos querem aprender mais de Jesus. Discípulos querem estar perto de Jesus. Discípulos querem aprender mais e mais e caminhar com Ele, ser mais como Ele. Faça a diferença. Amém? Olha, tá bom, né? Graça e paz de novo. Bom, abre aí comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Apenas o versículo 22. Primeira Samuel 15, 22. Amém? A minha nova tradução linguagem de hoje diz assim: Samuel respondeu a Saul: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Amém? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E se tratando de dízimos e ofertas, muitos encaram isso como se fosse um sacrifício. Um sacrifício financeiro, né? Você tirar 10% do seu salário, que às vezes você pode pagar uma conta ou comprar uma outra coisa. Vou fazer esse sacrifício. É como se fosse um voto, né? Aquela pessoa faz um voto como se fosse um sacrifício para, em recompensa, Deus honrar ele. Mas o dízimo não se trata de sacrifício. Se trata de obediência. Dízimo e oferta é questão de obediência. Aqui Saul não entendia. Ele fez um sacrifício que não era para ele fazer, era para o sacerdote fazer. Ele achou que se ele sacrificasse, o Senhor ia abençoar eles, eles venceriam. Só que não foi dessa forma. Então Deus usa o profeta Samuel e fala: o que Deus prefere? Sacrifícios ou obediência? Então que o nosso coração venha fazer as coisas para o Senhor em obediência. Quando a gente faz por obediência, a gente não espera que... A gente não dá achando que Deus vai trazer um retorno. Porque isso é consequência, Deus vai trazer um retorno.
Mas se eu dar como um sacrifício, eu vou ficar esperando que Deus me traga algo de volta. Mas quando eu dou por obediência, é por amor. Eu entendo que o Senhor me abençoou e eu vou devolver para o Senhor aquilo que Ele mesmo depositou sobre a minha vida. E honrando a Deus, Deus Ele te honra em todas as áreas da sua vida. Então entenda que dízimo e oferta não é sacrifício, mas é obediência. E obediência gera? Obediência gera? Quer ser abençoado? É simples, é muito fácil. O segredo é um só, é obedecer. Então o dízimo e oferta é questão de obediência e amor à obra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Eu quero entregar, Senhor, neste momento em Tuas mãos, cada dizimista e ofertante da Tua casa. Pai, aqueles que têm o coração voltado para Ti, Senhor, em obediência, em temor, Senhor, à Tua palavra. Pai, que o Senhor venha estar honrando, Pai, repreendendo todo devorador, Senhor, da vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor venha estar abrindo as janelas dos céus e derramando todas as Tuas bênçãos que estão ministradas na Tua palavra, Pai, sobre a cada um, Senhor, que são fiéis a Ti, aqueles que têm um coração voltado para Ti, aqueles que não ofertam, não dizimam, Senhor, por interesse próprio, esperando que o Senhor multiplique, esperando que o Senhor prospere, mas sim porque tem um coração, Senhor, posto diante da Tua presença, sabe a importância de abençoar a Tua casa, Senhor. Entende, Senhor, que a Tua casa precisa de mantimento, Senhor, luz, água, Senhor, aluguel e outros gastos, Pai. E com isso, Senhor, é o dízimo e as ofertas, ó Pai, dos meus irmãos e de mim. E eu peço a Ti, Senhor, que Tu possa estar derramando, Pai, toda sorte de bênção sobre aqueles que, Senhor, tem o coração aberto, Senhor, para abençoar a Tua obra, seja na oferta, seja no dízimo, Senhor, que o Senhor possa estar repreendendo, Senhor, toda a obra do inimigo, Pai, tentando roubar aquilo que o Senhor derramou sobre a vida dos meus irmãos, mas quando, Senhor, somos fiéis a Ti, o inimigo não tem poder, Senhor, de tocar em nada que é nosso, porque tudo está consagrado e abençoado por Ti. Então, Senhor, abre portas àqueles que estão desempregados. Dê condições, Senhor, aos meus irmãos que desejam ser dizimistas, que desejam ser ofertantes da sua casa, mas não têm condições. Pai, dá condições para os meus irmãos e prospera a vida de todos eles, Senhor. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar, dizimar. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite a vocês que estão nos assistindo em casa. É um prazer ter a audiência de vocês, poder estar participando conosco. A vocês que estão aqui, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. A gente vai estar passando para a palavra agora nesse momento. Eu quero pedir para vocês estejam abrindo a Bíblia de vocês no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim? Depois. Ezequiel, capítulo 47. Quem for encontrando pode se colocar em pé. Ezequiel está no Antigo Testamento. A gente vai estar lendo a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para a porta, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir,
na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Amém? Só até aqui. Deus querido, nós queremos te agradecer nessa noite. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez nós podermos estar na tua casa, podermos ouvir a tua palavra, podemos receber a direção que o Senhor tem para nós nessa noite. Quero pedir, Deus, nesta noite, que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, que estará, Senhor, recebendo esta palavra, seja os que estão aqui presentes, sejam os que estão vendo o Senhor pelas redes sociais. Deus, que o Senhor esteja tocando em cada vida, que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, trazer vida, trazer restauração, trazer transformação, e que o Senhor esteja trabalhando nesta noite. Espírito Santo, fala conosco aquilo que o Senhor desejar. E pedimos, Deus, neste momento, que qualquer ação do inimigo para atrapalhar, para tirar o nosso foco, para tirar o nosso interesse, para trazer sono, para tirar a nossa atenção, em nome de Jesus eu quero quebrar e repreender neste momento. Que a nossa atenção esteja somente cativa a Ti, para que nós possamos entender o que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou falar a respeito desse texto de Ezequiel. Para mim, é um livro bem complexo, bem difícil falar sobre Ezequiel, porque é um livro que fala a respeito de a forma que Ezequiel trabalha, a forma que Ezequiel fala, é através de visões. E hoje nós vamos falar a respeito dessa visão que ele teve no capítulo 47. E eu separei alguns pontos interessantes aqui que eu vi nesses textos. E o primeiro que eu quero falar e destacar era que Ezequiel, ele era um profeta, um homem de Deus, usado pelo Senhor, que recebia a mensagem de Deus e transmitia aquela mensagem ao povo. E muitas vezes a mensagem que Ezequiel falava agradava, outras não. Nem sempre Ezequiel era bem visto, nem sempre Ezequiel agradava. Porque, na verdade, a gente analisa a nossa vida e a gente entende que realmente acontece dessa forma. Muitas coisas que Deus quer falar conosco, principalmente quando é contra a nossa vontade, quando nos confronta, a gente não aceita muito bem de primeiro momento, porque é algo que não está no nosso coração. Mas quando a gente para analisar e entender que aquilo que o Senhor fala conosco é porque o Senhor nos ama, e porque o Senhor quer o melhor para nós. E quando nós vemos aqui Ezequiel falando com aquele povo, ele era um homem instruído e usado pelo Senhor. Independente da mensagem que Ezequiel transmitia, todos tinham certeza que aquela mensagem era do Senhor. E o que eu aprendo com isso? Que quantas vezes na nossa vida a gente deixa de ouvir o meu pastor, o seu líder de célula, o seu líder de ministério, o seu discipulador,
para dar ouvidos para pessoas que não têm vida com Deus, que não têm intimidade com Deus, que não tem nada que acrescenta na sua vida. Dá ouvidos para os amigos do trabalho, dá ouvidos para os colegas de escola, dá ouvidos para os colegas da faculdade, para os vizinhos, para muitas vezes familiares que não têm a mesma visão, que não caminham junto conosco, e prefere dar ouvidos para essas pessoas do que dar ouvidos àquilo que Deus usa a pastora, o pastor, o seu discipulador, o seu líder para falar contigo. Então, a primeira lição que nós vemos aqui com essa mensagem de Ezequiel é que nós precisamos aprender a ouvir Deus através de pessoas de Deus, não através de qualquer um. Porque se a gente for ouvir qualquer um, então eu vou ali, é mais fácil ouvir uma cartomante. É mais fácil dar a mão para a cigana ler, porque não vai falar coisa com coisa. Se você quer um direcionamento para a sua vida, se você quer um conselho correto para a sua vida, ouça as pessoas que andam com Deus. O teu líder, o teu discipulador, o teu pastor, ele ora pela tua vida, ele jejua pela tua vida, ele não está aqui de brincadeira. É ele quem sustenta a sua vida espiritualmente. Então, dê ouvidos para o que eles dizem. Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto, que as mensagens que Ezequiel dava eram mensagens direcionadas pelo Senhor, mas como eu falei, o livro de Ezequiel, às vezes a gente fica meio complicado de entender, porque você não sabe se aquilo está acontecendo literalmente, ou se ele está vendo, ou se ele está sonhando, né? E aí a gente fica meio que perdido e volta em alguns pontos e fala, eu acho que eu me perdi em alguma parte aqui. Mas as visões que Ezequiel recebia, as mensagens que ele recebia, independente se eram através de sonhos, de visões, literal acontecendo, todas aquelas palavras eram direcionadas por Deus. Todas aquelas mensagens eram direcionadas, eram dadas direto de Deus para Ezequiel transmitir para o povo. E muitas vezes aquelas palavras, muitas vezes não, sempre aquelas palavras tinham simbolismo. Ou algo que realmente iria acontecer com o povo, ou algo futuro, né? E a gente lê o livro de Ezequiel e graças a Deus que aquelas mensagens não estavam limitadas, a Bíblia inteira, quando nós lemos, a Bíblia não estava limitada, somente se tratava, sim, conta a história, sim, de um povo, mas não estava limitada apenas para aquele povo, para aquela época. Graças a Deus que ela é atemporal. Em qualquer período da vida, você lê a Bíblia, ela vai falar contigo. Em qualquer período que você lê a Bíblia, o Senhor vai te ensinar, vai me ensinar. E se você tem o costume de andar atrás de igrejas, atrás de profetas, a maior profecia está aqui. Leia a Bíblia que você vai saber aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Ezequiel. Outro ponto que eu vejo aqui em Ezequiel, que aquela água, ele estava lá tendo aquela visão e de repente apareceu um homem e levou ele a enxergar o templo do Senhor. Aquela água que vinha do altar, percorria pelo templo todo e saía pelas portas. Água simboliza limpeza, né? Água simboliza purificação. E quando eu vejo aqui, aquela água que vinha, na visão de Ezequiel, direto do altar do Senhor, aquela água simbolizava o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Aquela imagem de aquele que no começo era uma água que escorria, né? E que Ezequiel via aquela água correndo, era o próprio Deus, era o próprio Espírito Santo que estava saindo do templo, que estava saindo do altar e percorrendo o templo e saía para fora. Então, o que nós entendemos, a lição para as nossas vidas? Que o Senhor, Ele quer fazer uma limpeza na nossa vida. Não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós levantamos a mão e dizemos que nós aceitamos a Cristo, que a nossa vida mudou e que tudo acabou. Não é assim. Nós precisamos de limpeza diariamente.
Nós que somos donas de casa, se você ficar um dia sem varrer a casa, sem tirar o pó, um dia. No dia seguinte, o móvel vai estar lá com aquela poeirinha, né? A minha casa é limpa, porque a gente acaba limpando todos os dias. Mas assim, todo dia eu varro a casa e eu falo, meu Deus, mas eu limpei ontem, passei pano e tem pó, e tem poeira, né? Cabelo, então, né? A mulherada, né? Os cabelos caem, tem cabelo pela casa toda. E a gente vê isso na prática, todos os dias. Na nossa vida espiritual, não é diferente. Na nossa vida, no cotidiano, não é diferente. Todos os dias nós recebemos más influências, todos os dias nós recebemos más notícias, todos os dias nós recebemos palavras que não vêm do Senhor para as nossas vidas. E se nós deixamos aquilo ir acumulando na nossa vida, chega um ponto que a gente não consegue mais entender, a gente não consegue mais ver, a gente já não consegue mais identificar, e a gente está distante de Deus porque a gente vai deixando aquilo acumular na nossa vida. Cria uma casca, cria, né, uma capa de sujeira. E Deus aqui fala claramente através daquela visão que o Espírito Santo habitando na nossa vida, o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, é como aquele rio que fluía do trono. E nesse fluir do trono, aquela água corria e levava tudo que não prestava. É do mesmo jeito na minha e na sua vida. Deus quer fazer uma limpeza, tirar tudo que não é dele, tirar todos os costumes, tirar todas as vontades, tirar todo o ego, tirar todos os desejos que não provêm do Senhor, todos os sentimentos que não provêm do Senhor, porque Ele precisa habitar dentro de mim e de você. E se nós estivermos cheios de qualquer coisa, não tem como Deus entrar. Se nós estivermos cheios de qualquer sujeira, não tem espaço para o Senhor. Então Ele precisa tirar o que não é dele, para que tenha espaço para Ele. E nessa noite eu quero falar para você que deixa Deus entrar. Deixa o Senhor agir. Deixa o Espírito Santo trabalhar. É difícil, é duro. Muitas vezes sim. É trabalhoso. Quando a gente faz faxina em casa, a gente tira tudo do lugar. Mas quando termina a faxina, que tudo vai para o lugar, que você olha, vê a casa brilhando, é um sentimento de satisfação, né? Eu passei ontem ali na casa da Milena e do Iago. Milena estava lá, cavaco, lavando, jogando água. Queria lavar até o forro, né? Mas é uma satisfação de você ver a casa limpa, de tudo arrumado. Ainda mais eles, que glória a Deus, conseguiram a casa deles. É motivo de alegria, né? A gente como irmão, a gente vê a luta dos nossos irmãos, é motivo da gente comemorar junto a vitória dos nossos irmãos. E ela estava lá toda feliz, limpando a casa dela. Tá, acho que já a semana inteira, né, Milena? Na correria, levando coisas, fazendo coisas, mas quando terminar a casa dela, vai ser um período de satisfação para eles entrarem na casa, sentir o cheiro da casa limpa e ver as coisas do jeito que eles programaram, do jeito que eles queriam que ficassem. É a mesma coisa nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer fazer a mesma coisa. E quando nós deixamos Deus agir, quando nós deixamos o Senhor trabalhar, Ele olha para nós e eu fico imaginando que o sentimento de satisfação dele é o mesmo, né? De olhar e falar, meu Deus, esse meu filho, essa minha filha, estava tão torta, estava tão perdida, andando em caminhos que estava tão distante de mim, mas ela entendeu que o que eu tenho para ele, o que eu tenho para ela é o melhor. E ela aceitou o tratamento, e ele aceitou o tratamento. E Deus olha para nós e vê a regeneração e a restauração acontecendo nas nossas vidas, e Deus deve olhar e ter um sentimento de satisfação, de perceber que nós temos dado lugar para Ele nas nossas vidas. E Ele tem trabalhado. Porque de nós mesmos, o ser humano não pode fazer nada por si só. O ser humano não tem como obter perdão.
O ser humano não tem como se salvar sozinho se não for através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele não tem como alcançar a salvação se não for através do sacrifício de Jesus. Então, tudo que nós temos de melhor na nossa vida não é nosso, é dele. Porque de nós só sai sujeira, só sai imundície, só sai o que é ruim. Mas quando nós abrimos a porta e deixamos ele entrar e preencher, aí as coisas mudam. Porque não é a nossa força, é ele trabalhando na minha e na tua vida. Amém? E continuando aqui, um outro ponto. Ezequiel, quando viu aquela água correndo, ele viu um homem que era um anjo que apareceu para ele. E aquele anjo tinha uma vara de medir, um objeto para medir, né, a profundidade das águas. E aquele anjo apareceu e convidou Ezequiel para ele entrar na água junto com ele, para ele sair e olhar pelo lado de fora, porque eles saíram do templo. E eles começaram a ver por onde aquela água corria, e o anjo convidou ele, aquele homem de Deus convidou ele para entrar naquelas águas. E ele mediu e era como se fosse 500 metros que eles caminharam. As águas estavam no tornozelo. Eles continuaram andando mais 500 metros e a água estava nos joelhos. E eles continuaram andando mais 500 metros e a água agora estava na cintura. Percebam que Ezequiel não estava sozinho, ele estava com aquele anjo que estava guiando ele, direcionando ele. E conforme eles iam entrando no mar, que aí aquelas águas se tornaram um rio, conforme eles iam entrando no rio, a profundidade ia aumentando e a quantidade de águas. Porque no começo era só umas águas que estavam correndo do altar. Depois virou um rio. E eles continuaram caminhando, e o que eu entendo aqui? Que tem períodos para as nossas vidas. Aquela entrada deles no rio não foi de uma hora para outra, foi gradativo. O que isso ensina para mim e para você? Que as experiências e que as vivências que nós temos com o Senhor e que aquilo que o Senhor tem para dar para mim e para a sua vida não vai ser de uma hora para outra. É gradativo. Conforme nós vamos nos aproximando de Deus, o Senhor vai te dando. Conforme nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos nos aprofundando, nós vamos tendo mais experiências com Deus e o Senhor vai nos revestindo mais. Não é de uma hora para outra, que de repente você dorme e aí quando você acorda, nossa, a tua casa está inundada da presença do Senhor. Se você não buscar ao Senhor, se você não for até Ele, isso não vai acontecer. Percebam que aqui o anjo convidou Ezequiel para ir com ele. E Ezequiel aceitou o convite e entrou dentro da água. O rio não inundou aonde Ezequiel estava. Ele precisou entrar. O que nós aprendemos? Que a presença do Senhor está ali para nós desfrutarmos. Mas eu e você precisamos buscar a presença do Senhor. Eu e você precisamos desejar a presença do Senhor. E quanto mais nós desejarmos e quanto mais nós nos aprofundarmos, o Senhor ele vai se revelando para nós. Não adianta eu ficar parado no meu lugar e ficar esperando. Deus, eu quero experimentar coisas novas. Deus, o irmão da minha direita, o Senhor deu dom de línguas para ele na campanha. Deus, o irmão da esquerda, o Senhor deu dom de profecia para ele. E eu não ganho nada. Porque ele está buscando. Porque ele está indo até a presença do Senhor. Mas se você ficar parado no seu lugar, esperando o rio te inundar, isso nunca vai acontecer. Porque nós precisamos ir ao encontro do Senhor.
Nós precisamos querer entrar nesse rio e mergulhar nesse rio e sentir a presença dele, experimentar aquilo que ele tem para nós. E aí muitas vezes tem irmãos que ficam 10, 20, 30 anos na igreja, não tem experiência nenhuma, porque está esperando Deus ir lá e cutucar e falar, vamos, tu está aí parado, eu vou te ajudar, né, para ver se tu acorda para a vida. Não, nós é que precisamos ir até o Senhor. O rio, ele serve para transformação. Aquela água era de limpeza, aquela água era de cura. Só que nós precisamos entrar nele. Não adianta a gente ficar aqui na margem olhando o rio passar. Se eu quero entender, experimentar, sentir aquela água, a gente tem que entrar. Amém? A água passava, aí o interessante, que aquela água, ela ia passando e ela desaguava, né, lá no Mar Morto. Aqui a gente acompanhando a leitura, e aquela água ia até o Mar Morto. E uma coisa interessante, por que o nome do mar é morto? Porque não tem vida nele. Nada sobrevive no Mar Morto. Por quê? Ele é um mar que ele é tão abaixo do nível do mar que todos os outros rios que desaguam nele não tem para onde a água dele escoar. Então, fica alojada. E a única forma daquela água sair dali é através da evaporação. Então, conforme a água vai evaporando, vai ficando o sal, né? E aquele sal vai se alojando ali. E a densidade do sal é tão grande, tão grande, tão grande, que nada sobrevive naquele rio. Nada sobrevive naquele mar. E aqui, quando a gente olha isso, que fala que as águas iam chegar até aquele mar. E aqui no versículo 9 fala, por onde passar o rio? Não, no versículo 8. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar, quando deságua no Mar Morto, e ali a água é saneada. E aquela água que vinha daquele altar do Senhor, percorria aquele trajeto todo e desaguava no Mar Morto. E uma coisa interessante que fala a respeito de aquela água era tão poderosa, aquela água era tão forte, que ela tirava toda a salinidade do Mar Morto e transformava aquela água em saudável, potável, útil para as pessoas usarem. E eu fico pensando, gente, que poder é só uma coisa sobrenatural disso acontecer. É só uma coisa sobrenatural. Quando a gente entende, quando a gente vê o trabalho que a Sabesp faz, a água que chega na sua casa, ela não vem direto do rio. Ela passa por uma estação de tratamento, ela tira toda a impureza. A Sabesp trabalha nessa água todinha para chegar no encanamento até a sua casa, para você ter essa água para lavar louça, para lavar roupa, para cozinhar, para beber. E é essa água que nós recebemos. E essa água aqui, a gente consegue beber. Mas já imaginou você pegar uma água do mar, aqui da praia de Caraguatatuba, colocar num pote e pegar a água da torneira e jogar lá dentro? A água da torneira limpa vai transformar aquela água do mar limpa? Não. Isso é sobrenaturalmente. Aquele rio, ele tinha um poder tão forte de trazer limpeza, de purificar e de tirar tudo aquilo que estava impuro. E por último, aquela água saneada, ela era tratada e ela conseguia trazer vida. A água é essencial para a vida. A gente não consegue sobreviver sem água. Cientistas comprovam que a gente morre mais rápido de sede do que de fome. Então a gente não consegue ficar sem água. E aqui nós vemos que aquela água trazida daquele altar do Senhor, que se transformava num rio, que Ezequiel mergulhou naquele rio, aquela água trazia vida. E quando Ezequiel mergulhou naquele rio, uma coisa interessante que ele fala que não dá mais para andar, a gente só consegue nadar. Eu só consigo
nadar daqui para frente, não dá para atravessar o rio. E Deus fala para nós que enquanto você tiver condições de fazer as coisas por si só, enquanto dá pé para você, você vai fazer. Mas quando nós mergulhamos no Senhor, que nós não conseguimos mais sentir o chão, e que a gente realmente percebe que é o Senhor que está nos conduzindo, isso é dependência. Então, nessa noite que a gente possa aprender a deixar, a nos colocar na nossa total dependência de Deus. Nós falamos isso na célula na terça-feira. Dependência de Deus é quando eu dependo totalmente dele. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que ele vai fazer alguma coisa. É eu entender que ele está no controle da minha e da sua vida. Entender que o Senhor tem o melhor. E quando aqui nós vemos esse rio que traz vida. No começo, quando a gente leu o texto, aquela água trazia limpeza, purificação. Agora essa água já tem um outro sentido. Não é porque tem um outro sentido, é porque é um complemento, é um processo. Quando o Senhor quer trabalhar na nossa vida, primeiro Ele tem que limpar, primeiro Ele tem que purificar, primeiro Ele tem que tratar. E aí, no processo de limpeza, o Senhor vai nos dando vida, porque a nossa vida não serve mais para nós. Nós temos que viver a vida dEle, nós temos que viver os projetos dEle, nós temos que viver os propósitos dEle para nós. E quando nós entendemos esse processo na nossa vida, o Senhor nos dá a vida, nos presenteia com a vida, que não é nossa, é dEle. Lá em Apocalipse 22, versículo 1, fala a respeito desse rio. Diz assim: então o anjo me mostrou um rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio da vida que o Senhor quer que nós mergulhemos. Não só ficar assim na beiradinha, molhando o pé. As pessoas que sabem nadar aí, a gente mora aqui numa cidade de praia, litorânea. Quem sabe nadar vai chegar na praia e vai ficar lá na beirada da praia, aqui assim, esperando a onda chegar no pé? Até eu que não sei nadar, eu quero ir para o fundo. Eu sei boiar, né? Pelo menos isso. Até eu que não sei nadar, eu quero ir para o fundo, eu quero mergulhar. E por que que com Deus a gente quer ficar aqui, ó, no rasinho? A gente não quer viver o que Deus tem para a gente. A gente olha e fala aquele mar imenso, aquele rio imenso me esperando, aquelas oportunidades e aqueles projetos grandes que o Senhor tem para as nossas vidas, e a gente quer ficar aqui, ó. Não, Deus, mas vai dar trabalho. Mas eu vou ter que abrir mão de tal coisa. Eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar só olhando. Aí você fica olhando, né? Os irmãos mais novos na fé têm experiências espetaculares com Deus. E aí fala, poxa, mas ele chegou na igreja ontem, mas ele se entregou para o Senhor verdadeiramente. Poxa, mas eu estou aqui, canto no louvor há tanto tempo, não tenho experiências assim. Por quê? Porque você não quer se entregar, você não quer entrar no rio de vida que o Senhor tem para você. Nós ficamos aqui, ó, só à margem, olhando, só na margem. Na margem tem coisas grandes. O anjo trouxe Ezequiel de volta e mostrou para ele as margens do rio. Mostrou para ele que tinha árvores frutíferas, mostrou que tinha árvores, que tinha vegetação, que produzia, porque a água daquele rio era boa. E aí, às vezes, a gente quer ficar aqui só na margem, olhando as coisas acontecerem, a vida passar, as experiências dos outros, o crescimento dos outros, só aqui, na margem. Hoje o Senhor te convida a mergulhar. Ele não quer mais que você fique só na margem, porque Ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Ele não quer mais que você domine a sua vida como você tem dominado até agora, porque até agora talvez a gente tenha feito errado. Eu também. Decisões que nós tenhamos tomado errado. Mas vamos deixar Deus
controlar. Vamos deixar Deus direcionar a nossa vida, porque é isso que Ele tem para fazer. E aquele mar que era morto, aquela água limpa, tornou aquela água salgada, suja, cheia de impureza, tornou aquela água saudável, onde peixes e toda espécie de animais poderiam viver naquele mar. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que aonde o rio flui, tudo viverá. O que é que está morto na minha e na sua vida? O que é que nós temos enterrado? Será que é o casamento que está morto? Será que é os sonhos? Será que é a saúde? Será que é os projetos? Será que é o trabalho? Será que é a família? O que é que está morto na nossa vida? Deus quer trazer essa água que traz vida. Deus quer que nós mergulhemos nesse rio que traz vida. Aquilo que eu e você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que eu e você não sabemos como fazer, Ele sabe. Então, que a gente possa entender que nada mais vai ficar da mesma forma quando a gente permitir Deus tomar o controle das nossas vidas. Porque quando nós mergulhamos, nós vamos para onde a maré nos leva, né? E a maré é o Senhor. Deixa o Senhor te conduzir. Deixa o Senhor te levar. Deixa o Senhor mostrar para você aquilo que Ele quer fazer na sua, aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Mas para isso, a gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente tem que mergulhar na presença dEle, buscar cada vez mais, desejar a presença dEle. A gente precisa depender dEle. E Ele vai trazer vida, Ele vai trazer limpeza, Ele vai trazer restauração, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer perdão, Ele vai trazer tudo que é dEle para nós. Ele vai preencher tudo que estiver vazio com aquilo que nós precisamos dEle, não aquilo que nós precisamos de nós, com aquilo que nós precisamos dEle. Talvez seja nas nossas emoções que o Senhor queira trabalhar, talvez seja na nossa saúde, talvez seja na nossa fé, talvez seja na nossa incredulidade. Tantas coisas que o Senhor tem para trabalhar, tantas coisas que o Senhor tem para fazer. Mas nós precisamos deixar. Nós precisamos querer. Nós precisamos permitir que Ele faça. Porque Ele faz o melhor. Amém, igreja? Eu quero estar orando com vocês. Queria pedir para colocar um louvor. Esse louvor fala a respeito de vida, do rio do Senhor que traz vida para nós, baseado em tudo aquilo que nós ouvimos, baseado em tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu e no seu coração. Eu quero orar com vocês, mas nesse momento eu quero que vocês apresentem para o Senhor. Deus, até aqui talvez eu fiz desse jeito, até aqui talvez eu não tenha ouvido a tua voz, até aqui talvez eu não tenha permitido o Senhor trabalhar. Até aqui eu não tenha permitido o Senhor fazer. Mas agora... Som. Mas agora eu quero que você apresente para o Senhor tudo aquilo que você detecta na sua vida que possa estar morto. E que o Senhor traga vida nesse momento. Que o Senhor traga alegria. Que o Senhor traga restauração. Que o Senhor traga transformação para a vida de vocês. Iago, abaixa a luz para mim, por favor. Eu vou pedir a sua atenção nesse momento. Nesse momento não fica mais prestando atenção no que está acontecendo, mas ora e fala com o Senhor. Né?
Se você até agora teve medo, foi como uma pessoa que não confiou totalmente, não se entregou totalmente, não viveu totalmente aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que você possa estar entregando para o Senhor nesse momento. Amém? Nós sabemos, Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor é a fonte de vida. Nós cremos, Deus, que o Senhor é fonte de alegria, que o Senhor é fonte de satisfação, que o Senhor é fonte de graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Deus, eu quero colocar diante da Tua presença agora, Senhor, a Tua igreja. Deus, nós queremos, Deus, pedir nesse momento, Pai, que o Senhor venha, Deus, nos estar dando, Senhor, o direcionamento, Senhor, que tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, que nós possamos entender, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, nos desprendermos, Deus, nos desprendermos de nós mesmos, Senhor, e confiarmos, Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, que nós possamos, Deus, nos entregar verdadeiramente, que nós possamos, Senhor, depender totalmente de Ti. Senhor, entregar, Deus, a nossa vida, entregar, Senhor, os nossos talentos, entregar a Ti, Senhor, a nossa família, Senhor, as nossas emoções, a nossa saúde, entendendo, Pai, que o Senhor é que dá vida, entendendo que o Senhor é que transforma, entendendo que o Senhor é que muda, é o Senhor que limpa, Deus. Senhor, quero pedir, Deus, nesta noite, que o Senhor possa nos entender, nos fazermos entender, Pai, que nós possamos, Deus, ter esse desejo no nosso coração, de cada dia, Senhor, nos entregarmos mais, de cada dia buscarmos mais da Tua presença, de cada dia, Senhor, buscarmos mais de Ti, porque cada dia mais o Senhor tem para fazer, cada dia mais o Senhor tem para trabalhar, cada dia mais o Senhor tem para realizar, Deus. E que nós possamos buscar, Senhor, a cada dia, Senhor, termos mais experiências. Buscar, Senhor, mergulhar na Tua palavra, mergulhar na Tua presença. Mergulhar, Deus, neste rio, Senhor, para que nossas vidas sejam transformadas, Deus.
Peço a Ti, Deus, que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, que o Senhor continue falando, Deus, aos nossos corações, ministrando, Senhor, e trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Porque só o que é Teu é o bom, só o que o Senhor quer é que é o melhor, e nós cremos, Deus, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Deus. Nós Te agradecemos nessa noite. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero... Agora acabou. Milena. Não é tu não, né, Milena? É tu sim, Milena. Quero estar encerrando aqui, dizer que é um prazer ter você conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E que Deus abençoe sua semana. Domingo nós esperamos você no nosso culto presencial às 18h30. Amém?